Recentemente, Elon Musk alertou o mundo sobre o que poderia acontecer se o rio Eufrates secasse. Muitas pessoas têm pesquisado no Google sobre o Eufrates, pois é um dos rios mais importantes do mundo. Mas por que isso está acontecendo? A Bíblia diz que o fim do mundo virá quando o Eufrates secar. O que Musk quis dizer com "temos que ter cuidado"? É exatamente isso que vamos ver nesse vídeo, então fique comigo até o final para não perder nenhum detalhe. Mas antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum detalhe do canal. Elon Musk continua alertando as pessoas sobre ameaças e perigos futuros. Ele nos alertou que o Eufrates pode secar. Há um ditado que diz que, quando a maré sobe, todas as casas flutuam, indicando que isso poderia afetar o mundo inteiro. O rio Eufrates é um marco natural que indica onde um momento importante da história aconteceu. Estamos tentando mostrar como tudo o que está acontecendo com o rio se alinha com eventos bíblicos para que você veja que essa pesquisa já foi feita. E não se assuste, essa é a verdade. Então vamos lá. Desde que Jesus Cristo disse que só Deus sabe quando será sua segunda vinda, e que nascerá uma nova geração, muitos têm previsto quando isso ocorrerá. O julgamento final de Deus está próximo, provavelmente em nossa vida, então esteja preparado. Nas últimas semanas, surgiram novas teorias apontando para o fim do mundo. Muitas pessoas têm discutido intensamente sobre profecias na internet, em grupos de estudo bíblico e nas igrejas. Mas por que todos parecem tão assustados? Para entender isso, precisamos falar sobre o rio Eufrates. Muitas culturas cresceram ao longo do Eufrates. Uma das civilizações mais importantes foi a Mesopotâmia, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, atualmente no Iraque. O rio é o mais longo da Ásia Ocidental, com 2.800 quilômetros de extensão, começando na Turquia e passando por Síria e Iraque até chegar ao Golfo Pérsico. A região do Eufrates possui uma variedade de plantas. A maioria das áreas ao redor do rio foi alterada ao longo de milhares de anos, mas ainda há vegetação antiga. A maior parte da água vem da chuva e do degelo, tendo seu pico em abril e maio. Certamente você já ouviu falar da Babilônia. Ela era a capital do grande Império Babilônico, fundado há mais de 4.000 anos às margens do Eufrates. A Babilônia se tornou uma das cidades mais poderosas sob o comando de Hammurabi. As fronteiras do sudoeste da Ásia mudaram com o Tratado de Lausanne em 1923, após a Primeira Guerra Mundial. O tratado estabeleceu um acordo entre Turquia, França, pelo seu mandato na Síria, e Reino Unido, pelo seu mandato na Iraque, sobre o uso da água e a construção de infraestrutura. Em 1946, um acordo determinou que a Turquia informasse o Iraque sobre qualquer mudança no fluxo do sistema Tigres-Eufrates, e o Iraque foi autorizado a construir barragens em terras turcas para controlar o fluxo do Eufrates. Na década de 70, a Turquia iniciou o projeto do sudeste da Anatólia para usar as águas dos rios para irrigação e produção de energia elétrica. As primeiras barragens foram a de Keban e a de Tabqa. Em 75, ocorreu uma grande seca, reduzindo drasticamente a vazão do rio, levando o Iraque a ameaçar bombardear a barragem de Tabqa, causando tensões internacionais. Iraque e Síria finalmente chegaram a um acordo após a intervenção da Arábia Saudita e da União Soviética. A construção de barragens e sistemas de irrigação no Eufrates teve um grande impacto no meio ambiente e na cultura de cada país ao longo de suas margens. Desde então, barragens construídas para preencher o espaço entre os rios Eufrates e Tigre destruíram 400 vilas, forçando cerca de 200.000 pessoas a se mudarem. Mas, nos últimos anos, o nível de água do rio caiu perigosamente. A quantidade de água fluindo da Turquia para a Síria é inferior a 200 metros cúbicos por segundo, menos da metade do que os dois países acordaram em 1987. Fotos recentes tiradas ao longo das margens do Eufrates mostram que grande parte do rio secou. Esses lugares, antes vitais para as pessoas que lá viviam, agora são desertos. Imagens da segunda maior barragem do rio Eufrates na Síria, a barragem de Rojava, mostram que o nível da água do rio diminuiu consideravelmente. Devido à Turquia usar o Eufrates como arma contra a Síria há anos, cortou o fluxo de água para o Iraque e a Síria. Em 1987, os governos de Damasco e Ankara firmaram um acordo que determinava que a Turquia deveria enviar 500 metros cúbicos de água por segundo para a Síria. Contudo, o país invasor não está cumprindo o acordo, liberando apenas 200 metros cúbicos por segundo. No terreno, é fácil perceber quão baixos estão os níveis de água. Devido à escassez, os níveis de água nas represas da Síria diminuíram, bem como a produção e o fornecimento de eletricidade da região,
Além disso, há menos terra ao longo do Eufrates disponível para a agricultura. O mais preocupante é que está ficando cada vez mais difícil obter água potável. Muitas pessoas estão adoecendo devido a essa situação. O governo independente do norte e leste da Síria alertou que o plano do governo turco de reduzir o nível do rio Eufrates causaria crises humanitárias e colocaria em risco a vida de 9 milhões de sírios que vivem ao longo do rio. Os responsáveis pelas barragens no norte e leste da Síria pediram a grupos de direitos humanos e ao mundo que interrompessem as ações da Turquia. Mas há uma preocupação crescente com o rápido desaparecimento do antigo rio. Geólogos também estão alarmados com a queda dos níveis de água, o que torna difícil determinar a causa desse grave problema. A ONU também alertou que as ondas de calor piorarão na região do Mediterrâneo. O Lago Assad está sofrendo com esse ciclo, e segundo o Índice de Perigo Climático Mundial, a Síria é um dos países com maior risco. Algumas pessoas acreditam que isso tenha relação com o livro do Apocalipse da Bíblia, pois não há muitas razões claras para o rio estar secando. Poucos se surpreendem com a mudança, porque acreditam que ela ocorrerá como previsto na Bíblia. O que mais assusta as pessoas é que a previsão bíblica do fim do mundo parece estar acontecendo diante de seus olhos. Muitos acreditam que partes importantes do livro do Apocalipse indicam que o Iraque terá um papel fundamental no fim dos tempos. No capítulo 16, versículo 12 do livro do Apocalipse, o Eufrates é mencionado. Veio o sexto anjo e derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secaram, a fim de que se preparasse o caminho para os reis que vêm do Oriente. Segundo este versículo da Bíblia, o sexto anjo derramou sua taça no rio Eufrates. Por causa do conteúdo da taça, o rio secou. A maior parte da água do mundo foi perdida ou contaminada por julgamentos passados. Esta escolha não parece estar relacionada a piorar a qualidade da água ou impedir seu uso. Em vez disso, parece estar relacionado a derrubar uma barreira defensiva para que os reis do Oriente possam atacar. A Bíblia se refere ao Eufrates como o Grande Rio 5 vezes. Ele demarcava onde a terra de Israel terminava a leste. Israel estava seguro porque era difícil atravessar o rio, e havia um deserto entre eles e Canaã, a terra prometida, a oeste. Ele percorre muitos quilômetros em direção à Palestina, antes de virar para o sudeste em direção ao Golfo Pérsico. No século I, quando o Apocalipse foi escrito, o rio Eufrates separava o ocidente do Oriente. Os reinos da China e da Índia ficavam a leste dele. Há muito tempo, o exército de Ciro da Pérsia conquistou a Babilônia, desviando o curso do rio Eufrates, que passava pela cidade. Com o leito do rio seco, puderam marchar para a Babilônia e conquistá-la. Durante a Grande Tribulação, um inimigo do leste cruzará o Eufrates, marchará pela Babilônia e entrará na Palestina. Em Apocalipse capítulo 9, versículo 14, Deus diz ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Em Êxodo capítulo 27, versículo 2, João ouve essa voz vindo das 4 pontas do altar de bronze. Essa voz ordena ao sexto anjo com a trombeta que liberte os 4 anjos que estão presos no Eufrates, que costumava ser a fronteira entre Israel e a Assíria. No Apocalipse, somos lembrados de que Deus está no controle de tudo, quer Ele permita ou faça acontecer. Nos tempos do fim, o mal nunca sairá impune. Sabemos que são demônios porque diz que eles estão presos. Demônios são anjos que caíram do céu. Eles frequentemente vivem em cadeias de escuridão. Acredita-se que o pecado tem algo a ver com o Vale do Eufrates, onde esses 4 anjos estão sendo mantidos cativos. Muito provavelmente, o primeiro assassinato aconteceu perto do Jardim do Éden, no Vale do Eufrates. Recentemente foi dito que vozes estranhas vêm do fundo de um rio que está secando. Isso pode ser uma maneira de mostrar que este caminho é seguro. Isso facilita para as pessoas acreditarem que os eventos atuais são um sinal de que Cristo voltará para derrotar seus inimigos e estabelecer seu reino celestial. A reunião dos vigias foi recentemente realizada por Joseph Kabuleta, que é o pastor do Ministério do Vigia. Lá, ele disse ao povo de Uganda para ficar atento ao fim do mundo. Joseph Kabuleta disse na reunião dos vigias de 2022: "Estamos aqui hoje para contar-lhes coisas que os chocarão." E ele cumpriu o que disse. Ele esclareceu as confusas profecias bíblicas e mostrou que muitas das previsões da Bíblia sobre o fim do mundo já se concretizaram. Uma das previsões mais recentes sobre o fim do mundo que se tornou realidade é que o Mar Morto voltará à vida. O Mar Morto não tem vida marinha, plantas ou animais. Ele também é conhecido como o mar mais salgado da terra. Mas em Ezequiel 47, Deus disse ao profeta Ezequiel que a água seria limpa novamente e que os seres vivos poderiam viver nela. Em 2016,
foram